Bem-vindo a bordo, Palestrante Barrios. Hoje vou dar algumas dicas para você melhorar a sua concentração. Vamos ver se a sua concentração é boa, hein? Vamos ficar aqui ligados no vídeo até o final. Esse é o seu desafio agora, hein? Embarca no Black Rock e quero ver se você vai ficar até o final. A primeira coisa é saber a diferença entre concentração e foco, tá? Para a gente entender bem o que é que nós vamos discutir hoje. A concentração é algo assim, ó. Estou dirigindo o carro. Precisa de concentração? Lógico que precisa de concentração. Eu não posso bater nos outros carros. Eu tenho que olhar a placa de sinalização, verificar a velocidade limite, saber se eu posso dobrar à esquerda, se é sentido único, ver as faixas no chão, se é permitido ultrapassagem, se não é. Então, só que eu consigo, por exemplo, escutar uma música. Eu consigo estar dirigindo, conversar com a minha esposa, por exemplo. Logicamente que a gente já tem uma certa habilidade, né? Quem está começando a dirigir talvez não consiga fazer essas coisas ou não seja recomendável que faça esse tipo de atividade. Então essa é a concentração. O que é o foco? O foco é quando a gente leva para algo muito específico. Então é o cirurgião fazendo ali a sua atividade numa cirurgia lá, sei lá, imagine a cirurgia que você desejar. Então ele tem que estar ali focado, porque qualquer coisinha ali, ele pode levar consequências ali até a morte, por exemplo. Então já ficou claro para vocês o que é o foco e o que é concentração. Então nós estamos falando da concentração. Eu acho que as coisas, elas valem para o foco e valem para a concentração também. Vamos voltar lá à questão da concentração. Por que é tão difícil a gente se concentrar? Aí você vai falar assim, ô Barrios, eu perco a concentração com muita facilidade. Eu estou fazendo uma atividade aqui e logo alguma coisa me distrai. Bom, tem duas explicações para isso. A primeira é que hoje o mundo oferece muitas distrações. Então, vamos pensar lá, pessoa que estava lá no campo, né, quando as atividades no mundo eram predominantemente rurais. Pô, ele está lá plantando, não está acontecendo nada em volta dele. Tem alguma coisa para chamar a atenção dele? Não, ele vai lá e ele está concentrado na atividade. Hoje toca o seu celular, tem o WhatsApp, tem a sinalização do YouTube, tem a sinalização do Instagram. Hoje são muitas as possibilidades e o mundo te oferece um mar de oportunidades, vamos chamar assim, e que na verdade são distrações, que tiram você daquilo que você está fazendo e leva você a olhar a outra que naquele momento te chama mais a atenção. Só que tem uma outra explicação, que é o quê? É uma explicação histórica. Por quê? Você imagina lá no Homem das Cavernas, se o cara ficasse entretido numa situação durante muito tempo. Ele perdia um pouco da consciência situacional, não olhava o que estava acontecendo, não estava atento a outras ameaças. Então, a gente foi formatado, vamos chamar assim, como se a gente fosse um computador, né? A quê? A não ficar concentrado numa atividade durante muito tempo. Então a gente vai, é contrário à nossa própria natureza, aquela lá que vem dos nossos ancestrais. Então a gente já percebe aí o que acontece. A gente já percebe que o perder a concentração é o normal. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos treinar. Porque hoje o mundo moderno está exigindo a sua concentração, seja no trabalho, seja na família. Às vezes você está comendo e não está concentrado nas outras pessoas. Aí você está na sala de aula, está o professor ali ensinando, você passa uma manhã e não aprendeu nada porque não estava concentrado nos ensinamentos, naquilo que ele estava passando. Então, a gente precisa de mais concentração para as nossas atividades. Então é fundamental que você, agora eu vou passar quais são as dicas, para que você melhore a sua concentração. Bom, primeira coisa é o sono. A gente precisa descansar. A nossa mente, ela precisa de restauração. Então, quando você chega no dia seguinte, se você está cansado, você não consegue
ter aquela concentração necessária. Outra questão é a bebida alcoólica. Ela também afeta a sua capacidade de concentração. Eu vi um vídeo já faz muito tempo, muito interessante, que era a pessoa num carro e ela, num determinado momento, ela tinha que vir numa velocidade fixa, e num determinado momento que aparecia ali um aviso, ela freava. E aí eles fizeram primeiro com ela sóbria, depois bebia um copo lá, que eu não lembro se era com cerveja, se era um destilado, eu não lembro exatamente, e era muito interessante como a cada vez que ela estava bebendo mais, ela acabava freando depois. Ou seja, a capacidade dela estar concentrada, e aí também influenciava a questão, né, da rapidez na resposta, mas muito afetada pela sua concentração. Então, precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, bebida alcoólica eu já falei, precisa ter uma rotina, precisa ter organização. Aí eu estou entrando agora numa dica que, na verdade, eu acho que é uma das mais importantes. Por quê? Porque se você não tem um ambiente onde as coisas estão sempre no mesmo lugar, você perde a concentração para pegar um negócio. Onde é que está aqui? E aí outras coisas aparecem para que você se distraia. Então, precisa acertar a organização, tem que acertar a sua logística diária para que a sua atenção esteja voltada para as coisas que são realmente importantes. Outra coisa também que a gente tem que quebrar um pouquinho é essa história de eu sou multitarefa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. É muito difícil. Normalmente ou faz qualidade inferior ou faz o quê? Começa uma série de atividades e não termina. Então, lógico que vai ter momentos que a gente vai precisar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou estar atento a mais de uma coisa, ok? Mas não pode ser o dia inteiro. Então, vou falar agora, por exemplo, do seu trabalho. Então, reserve dentro da sua rotina de trabalho qual é o horário que você vai fazer atividades que exigem um maior poder de concentração e horários aonde você vai fazer aqueles que você pode fazer mais rápido e pode estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu consigo, estar lá respondendo um e-mail, respondendo meus e-mails do dia e posso estar de olho ali no meu WhatsApp, também respondendo, posso estar nesse momento ligando para alguém, fazendo alguma coisa ali. Então, vamos dizer que a parte da manhã, por exemplo, para mim, é uma parte onde eu estou mais cansado, normalmente eu rendo menos, então vou fazer atividades mais dinâmicas. Então eu pego ali e já respondo os e-mails, já faço os contatos necessários, faço as ligações, já anoto e tal. E vamos dizer que no período da tarde, depois do almoço, eu já estou melhor, Para mim, essa rotina é melhor. E aí eu faço o quê? Aí eu pego, desligo ali meu celular, não deixo mais aberta a caixa de e-mails e vou fazer, por exemplo, um relatório que eu tenha que fazer, me concentro no relatório. Então, essa rotina diária é muito importante e é difícil. O que é melhor? Depende de você. Porque tem pessoas que de manhã têm um poder de concentração melhor. Tem pessoas de manhã que não funcionam muito bem. Tem pessoas que funcionam mais no período da tarde, no período da noite. Então você tem que ajustar o seu horário e parar com esse negócio de achar que você vai fazer multitarefas o dia inteiro. Daqui a pouco você vai ver que uma tarefa que exigia um período menor de tempo, que se você se concentrasse naquele relatório, você faria ele talvez em 1 hora, 1h30, 2 horas, e você leva a manhã inteira, não consegue concluir. Por quê? Porque você quis fazer isso, atendendo o telefone, atendendo as pessoas, marca ali, é interrompido toda hora. Então é importante organizar a sua rotina. E se você tiver como intenção, você fala assim, eu vou me concentrar nisso agora, você vai fazer o quê? Você vai começar a adquirir a habilidade. O seu cérebro tem que entender que naquele momento você precisa de concentração. É assim que você vai começar a formar um novo hábito, a desenvolver essa nova habilidade. Gostou das dicas? A concentração é muito importante. Deixa nos comentários aqui se você gostou do vídeo, o que é que você faz para melhorar a sua concentração. Você tem dificuldade em se concentrar? Tem atividades que você se concentra mais do que outras?
no fundo, todo mundo consegue se concentrar, viu? Você imagina você num ambiente, num bar, né? Você está lá num bar, está tendo música ao vivo, as pessoas estão conversando, você está ali e de repente passa alguém do sexo oposto lá que você gosta, você se interessa, a pessoa chamou a sua atenção. Você meio que esquece tudo e se concentra naquela pessoa. Então, todos nós temos essa capacidade de concentrar. Agora, precisa ter a valorização, precisa ter o interesse. Então, quando vamos fazer uma coisa que às vezes não é uma coisa tão legal, vou fazer um relatório e tal, que não é tão... Eu tenho que falar para o meu cérebro que aquilo é importante, que aquilo tem valor e que o seu organismo tem que trabalhar para que aquilo lá, você tenha a melhor concentração, para que aquilo possa ser realizado da melhor forma possível. Ficaram as dicas do Palestrante Barros. Um forte abraço e até o próximo voo!